Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidade importante sobre Di Maria, que é alvo da torcida de vários clubes de futebol no Brasil. Bora te contar também sobre Corinthians e Palmeiras que se enfrentam à noite e têm sido rivais também na busca por reforços. Galopo em grande fase no São Paulo. O meio atacante Maurício do Internacional oferecido ao Flamengo. Reforço contratado no Atlético Mineiro, lateral direito perto do Botafogo, mais notícias complicadas no Vasco da Gama, a chance de o Campeonato Carioca perder mais uma vez os direitos de transmissão, enfim, muitas novidades no vídeo de hoje. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nessa quinta-feira, por exemplo, 2 clássicos super legais para você apostar. Tem Corinthians e Palmeiras, vitória do Corinthians paga 3,50, o empate pagando 2,97 e a vitória ao viver de 2,23, eu vou no empate. Tem também Vasco e Botafogo, jogo decisivo para os dois. Botafogo tentando se consolidar entre os 4 e o Vasco precisando vencer para se aproximar do grupo que se classifica para a semifinal. Vitória do Vasco paga 2,96, o empate paga 2,94 e o Botafogo ligeiramente favorito na 1xBet pagando 2,55. Para participar você já sabe, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e use o código Nicola para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é uma curiosidade. Paulo Souza, ex-técnico do Flamengo, enfim se reempregou. Ele ainda não havia trabalhado desde que havia deixado o Fla. É novo comandante da Salernitana, time que disputa a primeira divisão do campeonato italiano. Bora falar agora sobre o Internacional, que anunciou a renovação do contrato de Johnny, um volante de 21 anos de idade, naturalizado americano, muito bom jogador. Novo contrato só se encerra em 2026. Ele foi alvo recente de Betis, Roma e Spezia. Quero contar também que o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, é o novo representante dos clubes da Série B nas tratativas pelos direitos de transmissão da segunda divisão. Ainda não há nenhum acordo com TV aberta, um drama total brasileiro da Série B, começa em algumas semanas. Bora falar também sobre Lucas Lima, deve ser titular do Santos no confronto contra o Santo André, nessa quinta-feira em Santo André, no lugar do Mendonça. Lucas Lima que foi contratado sob um contrato de produtividade, ele tem só 3 meses para mostrar que pode merecer um contrato mais longo. Para completar o giro de notícias, contar que o Tribunal Arbitral do Esporte manteve a punição a Pavon. O atacante argentino contratado pelo Atlético Mineiro tinha 6 jogos a cumprir na Libertadores da América. O que o Boca fez? Quando soube que o Pavon já tinha assinado um pré-contrato com o Galo, nenhum escreveu. E o Atlético estava tentando convencer a Conmebol a permitir que ele pudesse jogar. Afinal de contas, ele já esteve fora da Libertadores. Não houve autorização e o Pavon vai precisar esperar 6 partidas do Galo para estar à disposição. Para fechar, o Cruzeiro anunciou a contratação do Matheus Jussa, já era algo sabido. Agora de forma oficial, volante de 26 anos que chega por empréstimo até o fim da temporada. Quero contar ainda que o Vasco anunciou o lançamento do Vasco Delivery. Delivery é a sua hamburgueria. Agora você pode pedir sanduíches do Vasco da Gama, é mais uma forma de tentar aumentar receitas. E a saideira, primeiro amistoso da seleção brasileira, depois da Copa do Mundo já está marcado, 25 de março contra Marrocos, a grande surpresa da última Copa do Mundo. O jogo vai acontecer em Tanger, no Marrocos, expectativa de muitos torcedores de um jogo difícil. Bora falar agora sobre Maurício, o meio atacante do Internacional, talvez hoje o jogador mais valioso do Colorado. E pintou uma informação de que ele foi sugerido ao Flamengo, a informação é do Vene Casagrande. Só para lembrar que o André Curi é o representante do Maurício e tenta já algumas janelas encaixá-lo em um clube de futebol do exterior. Já existiram algumas propostas recentes. Em dezembro do ano passado, o Red Bull chegou a fazer uma oferta de 10 milhões de euros. O Internacional disse que não, só aceita vendê-lo por 15 milhões de euros, até porque é dono de apenas 50% dos direitos econômicos, 25% são do Cruzeiro, 20% do Desportivo Brasil e mais 5% do atleta. Sobre Flamengo e Maurício, a ideia do André Curi era que o Maurício pudesse ser uma espécie de sombra para Everton Ribeiro e Arrascaeta, meio atacante que subiu demais de produção, especialmente na temporada passada, com números bem interessantes. 55 jogos, 9 gols e 5 assistências. Mas, de acordo com a apuração, não houve um avanço nas tratativas. O Flamengo não está muito disposto a gastar esses 15 milhões de euros por um jogador de 21 anos de idade, enorme potencial, muito talento para crescer.
Bora falar agora sobre Di Maria, informação importante que vem da Argentina. O Di Maria é pretendido por quase todas as principais torcidas de futebol no Brasil. Você sabe que o meio atacante, campeão do mundo com a Argentina na última Copa, tem contrato com a Juventus da Itália só até 30 de junho e não permanecerá por lá. A Juve já anunciou uma lista de atletas que não terão seus contratos renovados. O Di Maria vive essa realidade. Existem sondagens e propostas de clubes europeus, mas o Di Maria estuda vir à América do Sul para ficar mais perto dos familiares. E é nesse contexto que eu queria contar para vocês que o Rosário Central, o clube do coração do Di Maria, resolveu escancarar sua intenção de contratar o atleta. Dá uma olhada na frase da vice-presidente do clube, a Carolina Cristinziano. Abre aspas. O Di Maria sabe que o Rosário Central colocará tudo à sua disposição. Entendemos que o momento é agora. Fecha aspas. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, Rosário Central não é capaz de concorrer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético, certo? Errado. Rosário Central é o time do coração do Di Maria, que sempre declarou a intenção de voltar o mais breve possível para o seu time. Ele não gostaria de voltar só no final da carreira, só para completar, enfim, ele quer ser decisivo. Ele quer ajudar o Rosário Central a disputar títulos na Argentina e também sonhar com títulos de Libertadores da América. Inclusive topa fazer salários mais baixos para jogar no seu time do coração. Diante desse cenário, com o Rosário Central demonstrando toda a intenção do mundo em contratá-lo, acho que fica bem difícil para clubes brasileiros concorrerem. Não pela grana, mas sim pelo aspecto emocional. Bora falar agora sobre o Vasco. Mais uma notícia ruim para o Cruz Maltino, que faz jogo de vida ou morte contra o Botafogo nessa quinta-feira. É que depois do Cano, que entrou na justiça cobrando R$879 mil do Vasco, agora é a vez do Fernando Miguel acionar o Cruz Maltino. A pedida do ex-goleiro vascaíno é de R$726 mil e a cobrança se deve a direitos de imagem não pagos. Esse é um dos maus que a 777 vai precisar conviver. Vários atletas que passaram anteriormente à gestão da empresa norte-americana estão recorrendo à justiça por não terem recebido salários. Isso não é exclusividade do atual presidente. Vários outros presidentes, enquanto estiveram por lá, não pagaram suas contas e sugeriram que os atletas entrassem na justiça. É também por essas e outras que a dívida do Vasco chega na casa dos 700 milhões de reais. E o problema é que esses 879 mil do Cano hoje, a cada mês, a cada ano, vão sendo acrescidos de juros e correção monetária. O mesmo vale para o Fernando Miguel e para outras cobranças na justiça. Quero falar agora sobre Galopo, que vive fase especial. O argentino foi mais uma vez titular na vitória por 5-1 contra a Inter de Limeira nessa quarta-feira no Morumbi. E com o gol marcado, ele se tornou artilheiro do Paulistão ao lado do John Kennedy da Ferroviária, 6 gols para cada um dos atletas. Só é importante contar que o Galopo não é titular absoluto do São Paulo. Inclusive, por exemplo, ficou de fora dos clássicos contra o Palmeiras e o Corinthians. Ele consegue 6 gols e 2 assistências em apenas 7 partidas disputadas. Dessas 7 partidas, em 3, ele atuou por apenas 45 minutos. É isso que chama muita atenção, a facilidade do argentino em colocar a bola para dentro do gol. Ontem nem atuou como centroavante, e sim como meio atacante que pisava a todo instante dentro da área. Foi inclusive eleito o melhor jogador da partida. O torcedor do São Paulo está encantado com o Galopo. Aos poucos, bem ao seu estilo, Rogério Ceni também tem se convencido da importância do jogador, como ele não havia sido contratado. Com a indicação do Rogério Ceni, o Galopo sofreu especialmente na temporada passada e no começo desse ano para ter oportunidades, mas diante do bom futebol ele tem ganhado seu espaço. Só para completar sobre o São Paulo, com a vitória por 5-1 contra a Inter, que havia feito jogos difíceis contra Palmeiras e Corinthians, o São Paulo assumiu ou se manteve na liderança do seu grupo, o grupo B com 17 pontos, tem a classificação praticamente garantida para a próxima fase e a segunda melhor campanha na classificação geral, só atrás do Palmeiras, embora façamos a ressalva, tem a mesma campanha em pontos do São Bernardo, que tem um jogo a menos. São Bernardo ainda enfrenta o Ituano. Esse jogo teria sido na semana passada, por causa das chuvas foi adiado. Quero falar agora sobre reforço no Atlético Mineiro. O Galo vai anunciar nas próximas horas o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que já rescindiu seu contrato com o Fenerbahçe e embarca muito em breve para Belo Horizonte, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato. Chega de graça. Dentro da diretoria do Galo existia resistência em relação ao Maurício Lemos, mas o Eduardo Cudê, o técnico do Atlético, pediu, exigiu, implorou para que ele fosse contratado, ou seja, o Lemos é uma aposta do treinador, assim como já é com o Saravia, lateral direito recém-contratado. Dirigentes e especialmente torcedores do Galo torceram o nariz para as duas contratações. É legal contar que com a chegada do Lemos,
o Atlético passa a ter 5 estrangeiros. Mas algo que não incomoda muito, até porque, vocês sabem, há um aumento de limite de estrangeiros a partir do Campeonato Brasileiro. Em vez de 5 estrangeiros, poderiam ser 7. Então o Atlético tem relativo conforto sobre essa história. E você, curtiu os reforços do Atlético? O que você pensa sobre o Maurício Lemos e Saravia? Use espaço para comentários, tá? Bora falar agora sobre o Botafogo, que avançou na contratação de um lateral direito argentino. Trata-se de Leonel de Plácido. Ele pertence ao Lanús e tem negociações avançadas, de acordo com César Luiz Merlo, jornalista argentino que cobre o mercado. O Botafogo já fez uma oferta formal de empréstimo por uma temporada, com a opção de compra, e pequenos detalhes burocráticos separam o anúncio do acordo. Jogador de 29 anos de idade, revelado no All Boys, que passou também pelo Tucumã e está no Lanús desde 2018. Temporada passada de 31 jogos, 1 gol e 1 assistência. Botafogo bem mais modesto nas contratações para a atual temporada. O torcedor esperava por nomes de peso, como Matheus Pereira, como outras possibilidades levantadas. Até agora, nenhum reforço mais importante acabou sendo contratado. Quero falar agora sobre prejuízo no Campeonato Carioca, especialmente para a detentora do direito de transmissão. A Brax, que é uma agência que cuida dos direitos de transmissão, vendeu o Campeonato Carioca para Bandeirantes. O problema é que a Brax já admite prejuízo com os custos da operação. É que ela imaginava ter todos os clubes grandes. O Botafogo e o Vasco se recusaram a assinar o contrato depois que souberam que o Flamengo ganharia o dobro. A ideia inicial é que o Flamengo, com 18 milhões, Botafogo, Vasco e Fluminense, com 9 milhões de reais cada, formassem os principais clubes no que diz respeito a receitas em relação a direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O Vasco e o Botafogo decidiram não comercializar os direitos com a Brax, que ainda aumentou as cifras para Fluminense e Flamengo. O Flu saltou de 9 para 14 milhões e o Flamengo saltou de 18 para 21 milhões, e a promessa para o Fla de 23 milhões no ano que vem, 25 milhões no último ano de contrato. Pois bem, a Brax já fez as contas e não está fechando, não está batendo, especialmente pela ausência dos dois grandes. Agora corre-se o risco de não haver direitos de transmissão do Campeonato Carioca para a próxima temporada, a menos que Botafogo e Vasco voltem atrás e aceitem também ter seus direitos transmitidos. O que você pensa sobre essa história? Só uma observação importante: desde que a Globo decidiu deixar de transmitir os campeonatos estaduais pelo país, vários, a maioria, para falar a verdade, só o Paulista que é uma exceção, todos os outros sofrem demais. Tem, por exemplo, o jogador de time médio e pequeno no Rio Grande do Sul ganhando R$3.000, jogador titular. No Rio de Janeiro a realidade nem é muito diferente. Atletas titulares de times do interior ganhando 6, 7 mil reais. Enfim, essa é a nova realidade do futebol estadual. Quero fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e Palmeiras, que se enfrentam nessa noite, a partir das 21h30, na Neoquímica Arena. Jogo super importante, mas que marca também uma rivalidade extracampo. É que Palmeiras e Corinthians têm duelado por reforços. Somente nas últimas semanas foram 3 atletas que interessaram a ambos, e alguns desses ainda podem ser alvo de disputa. Queria começar falando, por exemplo, sobre o Matheus Pereira. Vocês lembram dele? Atacante que pertence ao Al Hilal. Ele era pretendido especialmente pelo Corinthians. Palmeiras também sondou a situação. O time saudita preferiu negociar o Matheus Pereira por empréstimo para o Al Ahly. Só que esse empréstimo é de apenas 4 meses e já foram 3 semanas. Ou seja, na metade do ano é natural que o nome do Matheus Pereira volte à pauta, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Atleta que não ficará no Al Hilal, muito bom jogador, velocidade, chute de fora da área, cobrança de falta, assistência, tipo de jogador que seria titular em qualquer uma das equipes. Michael, que também é alvo do Flamengo, do Grêmio, interessa ao Corinthians e o Palmeiras. O Corinthians, de forma anterior, antes de chegar ao Flamengo, lá atrás em 2019, ele já negociava com o Corinthians. No fim do ano passado, ou no fim da janela do ano passado, o Corinthians também tentou contratá-lo, ainda sob o comando do Vitor Pereira, e a resposta do Al Hilal foi não. Timão voltou a tentar uma negociação por empréstimo. Foi aí que o Palmeiras entrou na disputa, oferecendo uma oferta oficial de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. A impressão que se tem é de que o Al Hilal agora, perto do fim do seu transfer ban, o time saudita tem uma punição contra si. A tendência é que o Al Hilal tope negociar o Michael, mas em definitivo e pelo valor mais próximo dos 8 milhões e meio de dólares que haviam sido investidos nele. Diante disso, acho mais fácil que ele vá para o Palmeiras do que para o Corinthians, embora o favorito para contar com o Michael seja o Flamengo, pela relação que se criou entre o atleta e o clube. Para fechar, Andrei Santos, jogador do Chelsea, revelado no Vasco, fez uma campanha espetacular
no Sul-Americano Sub-20. Foi inclusive o artilheiro do time, o melhor jogador do campeonato e campeão com um gol da decisão. Vitória por 2-0 do Brasil contra o Uruguai na grande final. O Andrei marcou o primeiro aos 84 minutos. Esse jogador ainda não conseguiu visto de trabalho, a permissão de trabalho para atuar na Inglaterra. E diante desse cenário, se isso se prorrogar, ele vai precisar ser emprestado para algum clube brasileiro que disputa Libertadores. Contei para vocês, fui o primeiro a contar que Corinthians e Palmeiras são os principais candidatos a contratá-lo. Também não tenho a informação de que há um favorito. Até conversei com o empresário que representa o Andrei e ele disse que assim que tiver uma liberação do Chelsea, se essa liberação existir, ele vai sentar à mesa com os interessados para decidir seu futuro. O que pesa hoje é a intenção do Chelsea em liberá-lo por empréstimo somente até metade do ano. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras gostariam de ter o Andrei até dezembro. E você? Qual desses atletas chama mais atenção? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo. Tem também live do Nicola à noite. Abraço, tchau!